Como vai você? Espero que bem, graças a Deus. Mais uma vez, nos encontramos aqui para o estudo da palavra. O evangelista Lucas relata a história desse pequeno, mas grande homem. Pequeno por sua estatura. Você já frequentou escola bíblica dominical? Ou frequenta? Já estudou os evangelhos? Então conhece de este homem de quem estou falando. E há uma semelhança entre o jovem preocupado, o jovem rico, que nós estudamos a semana passada, com este pequeno homem, que é a mesma, a preocupação, a vida eterna. E eles tinham um estilo de vida diferente, mas a preocupação era a mesma. Mas estes homens vivendo, de maneira, cada um na sua origem, cada um na sua formação, cada um com a sua idade, mas eles se encontraram com Jesus Cristo. Este pequeno, grande homem é Zaqueu. Zaqueu, que significa, a palavra hebraica traduzida é justo. Ele era de Jericó, e Jericó é uma cidade muito próspera, ficava perto da fronteira de Pérea. Jericó significa lugar de fragrância, e uns 30 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. E Zaqueu era líder dentre os publicanos. Era chefe, como nos diz Lucas, chefe dos publicanos. Outras versões vão dizer maioral. E ele, então, era um líder ali daqueles publicanos, que eram cobradores de impostos, e ele recebia então uma comissão sobre tudo o que era arrecadado. E assim Zaqueu teve um dia que algo aconteceu em sua vida e que deu uma guinada na história dele. Um pequeno, grande homem, e teve um encontro com Jesus Cristo. Antes de chegar a Jericó, veja bem, Jesus encontrou-se com o jovem rico. O jovem rico veio, perguntou-lhe acerca da vida eterna, mas acabou saindo triste, não querendo fazer o que Jesus dizia. E Jesus também falou sobre sua morte, ressurreição. E antes de entrar em Jericó, de chegar a Jericó, ele curou o cego de Jericó. E agora Jesus entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico
chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Ele queria ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu era curioso. Ele procurava ver quem era Jesus. Curiosidade, apesar dele ser rico, ser o chefe dos publicanos, dos coletores de impostos daquele lugar, daquele distrito, ele desejava conhecer alguém especial, muito especial. Um homem famoso por seus feitos poderosos e que andava fazendo bem. Muitas vezes nós pensamos que a curiosidade é um defeito. Estamos enganados, porque a curiosidade útil é importante. Uma curiosidade sã, verdadeira, pura, honesta. Faz bem. A curiosidade que não é útil, que é fútil, de conhecer os males, os pecados, as mazelas da vida alheia para divulgar, é um mal, é pecado diante de Deus. Mas a curiosidade sã, ela é importante, porque ela tem o objetivo, ela quer adquirir conhecimento de alguma coisa boa, útil, coisa agradável, coisa que tem virtude. Zaqueu era curioso no bom sentido. Ele queria conhecer Jesus. Os cristãos também devem ser curiosos neste sentido. Conhecer Jesus, ver Jesus, ter interesse na palavra de Deus, estudá-la, buscar nesta palavra para crescer em conhecimento de Deus, ter uma vida espiritual crescente, cada dia amadurecendo, sendo sábio e eficiente na palavra. A curiosidade, ela é útil na investigação. Os cientistas, eles são curiosos, então eles vão pesquisando. Então, se não houvesse essa curiosidade dos cientistas, não haveria ciência. Por isso, a curiosidade de Zaqueu deve ser considerada uma virtude, não um defeito. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele assim estava curioso. Este homem já fez tantas coisas, já ouvi falar, inclusive até curou um cego antes de chegar aqui. Eu quero vê-lo, eu quero conhecer este homem. E a sua curiosidade não foi um mal. A curiosidade em si não é um mal. O motivo de Zaqueu era conhecer Jesus. E esse
é sempre um bom motivo. Conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Vá aqui a sua palavra, os evangelhos. Conheça Jesus. Zaqueu era determinado. Ele não podia ver Jesus, porque havia uma multidão. Muitos ali à volta de Jesus. E ele, um pequeno homem de baixa estatura, não conseguia, nem que ele ficasse na pontinha dos pés. Ele não teve, como se diz, não teve vergonha, nem ficou em casa trancado e nem ficou pulando para ver Jesus. O que ele fez? Ele viu, ele subiu num sicômoro, ele viu aquela árvore, sicômoro, e subiu ali. E agora você imagina um homem rico, que era destacado na sociedade, o chefe dos cobradores de impostos, um homem de liderança, de poder. E ele então viu o sicômoro e subiu aquela árvore. O sicômoro é uma espécie de figueira e poderia ter de 8 a 15 metros de altura. Zaqueu, ele correu, subiu nos seus galhos e de lá, de cima, ele pôde ver Jesus. E o fato de subir aquela árvore chamava atenção, poderia chamar a atenção das pessoas, mas a sua decisão de ver Jesus, ele então não mediu esforços e ele ia fazer tudo para concretizar esse seu objetivo. Ele tinha determinação, era resolvido. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então, correndo adiante, ele correu, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. Ele sabia agir de maneira assim, rápida, com presteza, e isso era uma ótima qualidade em Zaqueu, né? Na pessoa. A pessoa, o ser humano, infelizmente, muitas vezes sofre porque dá vontade, mas são indecisos, inseguros, irresolutos, não tomam a decisão, não tomam uma iniciativa. E na vida espiritual, na vida com Cristo, a determinação é de valor. Há muitas pessoas que ficam ao longo dos anos, ao longo do tempo, vacilantes, não tomam decisão, ficam indecisas diante de Cristo Jesus. Podem até participar na igreja, mas diante de Cristo estão completamente vacilantes. Conhecem, mas estão sempre adiando a decisão de seguir Jesus. Estão inertes espiritualmente, incapazes de resolver. E Zaqueu não era assim. As suas resoluções eram rápidas, desde que o objetivo já estivesse definido. Ele definiu o objetivo, quero ver Jesus.
e correu, subiu a um sicômoro. Nós também devemos ser assim. Se somos cristãos, vamos viver como cristãos. Se gostamos da Igreja de Cristo, vamos nos filiar a ela, fazer parte do corpo de Cristo sem detença. Zaqueu também era hospitaleiro, porque Jesus, no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, para o alto. Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E na mesma hora, Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria a Jesus e as pessoas que estavam com Jesus. Talvez Zaqueu não tivesse muitos hóspedes, porque ele era chefe dos publicanos, dos coletores de impostos, então a amizade dele era um pouco restrita, né? E não era muito estimado. Mas Zaqueu desceu depressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Porque as pessoas tinham era publicano, eles rejeitavam, os judeus rejeitavam os publicanos. Não viam esses homens com bons olhos. Mas no coração de Zaqueu houve aquela disposição de hospedar amigos, e a sua casa estava pronta para receber aquele homem, Jesus Cristo, que chegava à sua cidade. E a hospitalidade deve ser exercida com prazer, com alegria, e é uma qualidade que tem de ser inerente a nós cristãos, sabermos hospedar e hospedar com alegria. A carta aos Hebreus orienta sobre os deveres sociais e ela nos diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Hebreus 13, versículo 2. E Pedro também, ele vai dizer a nós, aos irmãos, à igreja, que sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. São orientações na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então, ser hospitaleiro foi uma característica de Zaqueu, porque ele recebeu com alegria, sem murmuração. Zaqueu também era grande pecador. Tinha várias virtudes, mas era um grande pecador diante de Deus, assim como todos nós. Mas ali, no caso específico de Zaqueu, ele pecador diante de Deus e diante da sociedade. E a primeira prova de que era um grande pecador se encontra no fato dele ser chefe dos publicanos e rico, porque nós sabemos que os publicanos eram cobradores, coletores de impostos para o governo romano.
o governo que oprimia o povo judeu. E ele, sendo judeu, trabalhava para os romanos, coletando impostos dos seus conterrâneos. E isso exigia uma certa importância dos coletores. Os romanos exigiam. Eles tinham que repassar ao governo romano, às autoridades romanas, uma importância daquilo que eles coletavam. Mas os romanos não se importavam se esses coletores agissem mal, cobrando além do que era justo. E Zaqueu, como chefe dos coletores, estava, assim, em melhores condições. Facilmente ele poderia roubar nos impostos. Por isso, a sua riqueza devia ser, em grande parte, roubada. Nós podemos imaginar. E por causa dessas atividades, ele era odiado entre os seus conterrâneos, os seus compatriotas, era desprezado pelas pessoas da sociedade ali judaica. E como cobrador de impostos, ele não merecia consideração da sociedade. Por isso, quando Jesus falou, eu hoje preciso ficar na sua casa, e Zaqueu recebeu Jesus, todos que viram isto murmuravam e ficaram espantados, falando, ó, Jesus hospedou, entrou na casa de um homem pecador. Não era visto com bons olhos, não tinha consideração, o povo não considerava essas pessoas, não agradava. E era faltoso em todos os sentidos, tanto diante de Deus como diante dos homens, mas a maior prova de que ele era um grande pecador, a gente encontra aqui no versículo 10 de Lucas 19, quando Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, então demonstra que Zaqueu era um pecador. E o próprio Zaqueu, ele, diante de Jesus, ele sentiu o seu pecado, sentiu a sua falta, ou os seus pecados, as suas faltas, e por isso ele sentia no seu coração uma falta de paz, porque o ímpio não tem paz. E ele era um homem pecador, ímpio, mesmo ele sendo rico, mas não era feliz. E provavelmente a sua consciência muitas vezes vinha e ficava tentando torturá-lo. Você é pecador, você rouba, você está rico, roubando dos seus compatriotas, cobrando a mais, colocando no bolso. E assim, ele era judeu, ele conhecia a lei. E ele tinha talvez um pesar na sua alma, no seu coração. E ele desejava encontrar o perdão para os seus pecados, mas não sabia como, não sabia os meios. E a sua ida ao templo, muitas vezes, a formalidade da religião, não podia ajudá-lo. E ele não gozava da simpatia do povo, era desprezado.
diante da sociedade, ele era asqueroso. Mas ele era hospitaleiro, era alegre, jovial, e ele devia sentir-se mal com tudo aquilo. E ele desejava uma mudança de vida. E aconteceu neste encontro com Jesus Cristo, porque Jesus ali passando em Jericó, este é um momento importante nesta passagem, o encontro dele com Zaqueu. Zaqueu, ele procurou encontrar-se com Jesus. Ele ficou ocupado em procurar Jesus. E o seu desejo era muito grande de conhecer Jesus, conhecer o Mestre, de ver Jesus. E a sua atitude é como se fosse de uma pessoa faminta que espera achar pão, ou do sedento que espera encontrar a água. Aí há as dificuldades para impedi-lo, a sua baixa estatura, a multidão. Mas ele era pequeno e se não tomasse alguma providência, Jesus ia passar e ele não veria Jesus. Ele ia perder a oportunidade. Então Zaqueu correu, subiu numa árvore. E a outra dificuldade que teve de enfrentar também, além da multidão, ele era publicano, era um cobrador de impostos, um maioral. O povo não gostava dele. E os que estavam interessados assim em Jesus iriam se aborrecer. E mesmo outros publicanos iriam estranhar a atitude de Zaqueu. E a outra dificuldade era a sua riqueza. Jesus era pobre e andava com pescadores, com pessoas pobres. E a aparência de Zaqueu ia revelar que ele era um homem da sociedade, de alta, de uma condição material superior. Mas isso não o impediu. Ele procurou encontrar-se com Jesus. Ele deixou essas ocorrências, esses acontecimentos, essas questões das riquezas para o lado e procurou realizar o seu desejo. Ele interessou-se por Jesus e ele tinha que correr o risco diante ali das pessoas. Ele tinha que correr o risco de ter de sustentar a Jesus e todos os seus discípulos. Ele conseguiu olhar para Jesus. Oh, que maravilha! E Jesus o vê na árvore. Veja bem, Jesus o chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Como Jesus conhece Zaqueu. A atitude de Zaqueu era uma oração, uma verdadeira oração. Ele queria ver Jesus, ele procurou encontrar-se com Jesus e ele subiu aquela árvore. E ele conseguiu. E Jesus o vê na árvore e Jesus o chama pelo nome. Desce, Zaqueu. Ele desejava Cristo, ele desejava aquele ungido de Deus, o Senhor amado.
E Cristo foi ao seu encontro. Zaqueu, ao abrir a porta da sua casa, Jesus entrou, e assim entrou também grande regozijo, grande alegria, grande festa. Encontrar-se com Cristo é isto. Há gozo, há alegria. E quem procura esse encontro com Jesus, Jesus o acha. Jesus, ele move o coração da pessoa para procurá-lo. E quando a pessoa procura, ele encontra. É o que Jesus falou. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Jesus é acessível a todos e Ele está pronto a nos receber. E Ele deseja ficar conosco para sempre. Jesus disse, eu vou ficar na sua casa, Zaqueu. Desce aí depressa dessa árvore aí, hoje eu preciso ficar na sua casa. É necessário isso. E Zaqueu alegrou-se com este encontro. A presença de Jesus encheu seu coração de alegria, diz aí no versículo 6, que ele recebeu com alegria. Jesus e os discípulos, ele recebeu com alegria. E Cristo deu-lhe contentamento verdadeiro, contentamento que só Jesus pode dar. Ao ouvir o seu nome nos lábios do Mestre Jesus, ele ficou alegre e ele desceu o mais depressa possível daquela árvore para encontrar-se com Jesus. E mais uma vez, ele demonstrou a sua natureza resoluta. Foram extraordinários os resultados daquele encontro com Jesus. Houve transformação, houve salvação e houve felicidade. Olha, esse resultado da transformação foi algo que Zaqueu mostrou, porque Zaqueu, ele mostrou o seu amor ao próximo, prometendo repartir metade de seus bens com os pobres e demonstrou também a sua retidão em prometendo pagar a todos que havia defraudado, que ele havia roubado, se por acaso ele houvesse roubado, é o que ele diz. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Só Jesus pode operar essa transformação na vida das pessoas. E essa transformação é revelada no amor ao próximo. E Zaqueu tomou essa decisão. A lei de Moisés dizia que ou exigia o pagamento de apenas 1/5, além daquilo que se houvesse roubado. Lá em Números 5, versículo 7. Mas Zaqueu promete, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. O coração dele foi totalmente tomado por Jesus. E ele abriu mão das suas riquezas, coisa que o jovem rico não fez. E aqui Jesus não pediu para Zaqueu dar aos pobres. Foi algo de dentro, movido por Deus, porque o seu coração foi transformado pelo poder de Deus. Ele queria dar, queria repartir, queria reparar o mal que havia feito.
a salvação, porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Ninguém precisa falar para Jesus como é o ser humano, como diz João 2,25, porque Jesus conhece o coração, o íntimo. Por isso ele declarou ali: hoje houve salvação nesta casa, porque ele viu o coração de Zaqueu, a transformação que foi operada e a decisão de Zaqueu. E Zaqueu realmente tinha se arrependido e crido em Jesus. Ele estava salvo, os seus pecados haviam sido perdoados. A reconciliação com Deus foi verdadeira, foi estabelecida. E o Senhor Jesus estava ali na casa dele, não somente na casa, mas no seu coração. E o resultado foi a salvação eterna, o resultado do encontro com Jesus. A felicidade real, verdadeira, se tornou presente na vida de Zaqueu. Porque, apesar de Zaqueu ser um homem rico, ele não era feliz. Não tinha paz na sua consciência, na sua vida. Mas quando ele teve esse encontro com Jesus, agora a sua vida ia ter outro significado, a sua história seria diferente. E fala de júbilo, porque com alegria ele recebeu Jesus. Ele experimentou grande alegria ao ter esse contato com Jesus Cristo, com o Senhor. Esse é um resultado que ocorre na vida de todos aqueles que têm esse encontro real, verdadeiro com Jesus. A transformação que se revela no amor ao próximo. A salvação. Jesus Cristo que salva a alma, perdoa o pecado para a eternidade. E a alegria completa. Aqueles que se arrependem, que voltam para Deus, são recebidos com banquetes. Há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. E também no coração do arrependido há esse júbilo, há essa alegria que ninguém pode tirar. Paulo, o apóstolo, diz lá em Colossenses 3:1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você já foi ressuscitado juntamente com Cristo? Já tem uma nova vida, essa vida com Cristo? A vida plena? Assim como Zaqueu foi transformado e salvo e teve alegria, então tem que buscar as coisas lá do alto. Buscar aquilo que é eterno, onde Cristo está assentado à direita de Deus, é viver para Deus, praticando aquilo que é bom, praticando a sua palavra, amando ao próximo, fazendo bem, abrindo mão, renunciando a tudo quanto tem para seguir Jesus. Você é curioso e a sua curiosidade é grande? É pequena? É proveitosa? A sua curiosidade é lucrativa? É recreativa? Ou é má? A sua curiosidade é somente por coisas espirituais? Ou é inexistente? Não existe curiosidade em você. Ou a sua curiosidade
é por todas as coisas. E o seu amor pelo próximo é demonstrado como? Como você ama o seu próximo? Nas esmolas que você dá, na saudação, nos negócios, na igreja, na hospitalidade, na cordialidade, no serviço prestado a Deus ou ao próximo. Na nossa vida com Jesus, eu sou alegre, determinado, curioso, hospitaleiro, comunicativo. O Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, na minha vida, para que a gente que teve esse encontro com Jesus e a nossa vida foi transformada, foi salva, nossa alma, nossos pecados perdoados, e nessa nova vida a gente busque as coisas que são do alto, que são eternas, que são verdadeiras e que é onde Cristo vive e o Espírito Santo que habita em nós nos dá esta certeza que pertencemos a Ele. Então todo o nosso viver deve ser diferente para a glória de Deus, assim como foi Zaqueu.